E aí, pessoal, vamos decifrar juntos o Manual de Programação Escolar de 2026? O nosso objetivo aqui é transformar esse documento, que às vezes parece um bicho de sete cabeças, numa ferramenta super clara e estratégica pensada especialmente para o dia a dia da coordenação pedagógica na rede estadual da Bahia. Vamos mergulhar nisso? A gente sabe que a programação escolar pode parecer um desafio enorme, mas olha, dominar essas regras é o primeiríssimo passo para um ano letivo bem organizado e, claro, de muito sucesso. Então, a proposta é encarar este manual não como um obstáculo, mas como o nosso mapa do tesouro. É fundamental a gente entender que este manual é bem mais do que só um monte de regras. Pense nele como um instrumento de planejamento, sabe? Uma ferramenta poderosa para a gente gerenciar de forma eficiente o coração da escola, os nossos professores. E o que é que isso quer dizer na prática? Bom, significa que seguir essas diretrizes garante que a distribuição de aulas e de funções seja feita de um jeito justo, rápido e eficaz. Isso evita um monte de dor de cabeça no futuro e permite que a equipe pedagógica foque naquilo que realmente importa, que é a qualidade da educação. Ok, tudo começa com uma base sólida, certo? Antes de sair distribuindo qualquer aula, a gente precisa conhecer os critérios que são o alicerce de todas as decisões. São eles que garantem que o processo seja lógico e igual para todo mundo. A hierarquia aqui é bem clara e não tem muito segredo. Primeiro, vem a formação do professor na área. Segundo, o tempo de casa, ou seja, a experiência na própria escola. Terceiro, a titulação, que reconhece quem continuou estudando. E por último, mais super importante, a assiduidade. Essa ordem precisa ser seguida à risca, viu? E olha, é importante notar que essas não são regras tiradas do nada. Elas estão todas baseadas lá no artigo 58 do Estatuto do Magistério do Estado. Isso dá um peso, uma autoridade legal para cada um desses critérios que a gente acabou de ver. Agora, vamos para um ponto que, nossa, costuma dar um nó na cabeça de muita gente e pode gerar erros na programação. É a diferença na jornada de trabalho entre os professores efetivos e os contratados pelo REDA. Entender bem essa distinção é crucial. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do professor efetivo. Pegando o regime de 40 horas como exemplo, a gente vê 26 horas de regência, lá na sala de aula, 10 horas de atividade pedagógica e mais 4 horas de livre escolha dentro da escola. A estrutura é toda amarradinha. Agora, vamos espiar a jornada do professor Reda. À primeira vista, pode até parecer a mesma coisa, mas os detalhes fazem toda a diferença. Vamos colocar as duas lado a lado para ficar bem claro. Então, o pulo do gato está aqui. Num regime de 40 horas, o professor Reda tem mais tempo em sala de aula. São 32 horas contra 26 do efetivo. E outra, ele não tem aquelas horas de livre escolha. Essa diferença que parece pequena impacta diretamente a disponibilidade do professor e toda a montagem do quadro de horários. Mas a programação escolar não é só sobre sala de aula, né? Existem outras funções e atividades que são essenciais e que também precisam ser organizadas. Estou falando do professor articulador, da atividade complementar e das aulas extras. Vamos ver como o manual orienta cada uma delas. O professor em articulação é uma peça-chave, principalmente nas escolas de tempo integral. É aquela pessoa que conecta os pontos, sabe? Que integra projetos, atividades e saberes para deixar a proposta pedagógica da escola ainda mais forte. Uma função super estratégica. Mas afinal, quem é que pode assumir essa função? O manual define critérios bem claros. Primeiro, tem que ter jornada de 40 horas. E entre quem pode, a prioridade é de quem tem maior titulação e mais tempo de atuação na área. E claro, não basta só isso. O profissional precisa ter o perfil certo para essa função de articulação. E as responsabilidades são bem importantes. Vão desde ajudar a construir o plano pedagógico até articular os grandes projetos da rede. E, claro, participar do conselho de classe. É um trabalho de bastidor que é fundamental para o sucesso de todo mundo. E, por falar em trabalho coletivo, tem a atividade complementar, a famosa AC. Ela é obrigatória para todo docente. É aquele momento de planejar, estudar, fazer reuniões. O manual até sugere que ela seja organizada por área de conhecimento, entre terça e quinta, para otimizar essa colaboração entre os pares. E as aulas extras? Bom, elas só podem entrar em cena depois que toda a carga horária obrigatória da escola estiver completinha. E como a gente pode ver na tabela, existem limites bem claros que mudam dependendo do vínculo e da carga horária do professor. É preciso ter muita atenção com essas regras para não ter problema depois. Agora vamos mudar um pouco o foco.
Vamos falar de duas modalidades que têm regras bem particulares: a educação profissional e a educação especial. Aqui, as diretrizes gerais ganham umas adaptações para atender às necessidades bem específicas desses estudantes. Dentro da educação profissional, aparecem umas funções especializadas que são vitais para o bom andamento dos cursos técnicos. Duas das mais importantes são o articulador de eixo tecnológico e o orientador de estágio. Essa função de articulador de eixo tecnológico é muito específica e bem estratégica. Mas a grande questão é: quem é que pode exercê-la? Os requisitos para essa função são bem restritos. Primeiro, é exclusiva para professores REDA. Segundo, a carga horária é lançada como hora extra. Terceiro, exige formação específica naquela área tecnológica. E um ponto crucial: as atividades só podem começar depois da autorização da superintendência, ou seja, não é para qualquer um. Indo agora para a educação especial, é importante lembrar que o atendimento educacional especializado, o AEE, não substitui a sala de aula comum, tá? Ele vem para complementar e suplementar a formação e geralmente acontece em espaços próprios, como as salas de recursos multifuncionais. A distribuição de horas do professor de AEE também é diferente. Para um contrato de 20 horas, por exemplo, são 10 horas de atendimento direto aos estudantes, 3 de atividade transdisciplinar e 7 de atividade complementar. Se o professor tiver 40 horas, é só dobrar essa programação. Simples assim. Bom, chegamos ao final da nossa análise. O que fica claro é que aplicar essas regras direitinho transforma o manual. Ele deixa de ser só um documento burocrático e se torna um verdadeiro guia para a excelência, tanto pedagógica quanto administrativa. E para fechar, fica uma reflexão. Com o domínio dessas diretrizes, como é que a programação escolar pode deixar de ser só uma alocação de aulas e se tornar um pilar que realmente fortalece o projeto pedagógico da escola para o próximo ano? O poder de fazer essa diferença toda está na aplicação correta deste manual.